tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema. Vocês estavam com saudade disso, né? Eu também. Olha só, o Dearo apareceu aqui e tá tirando a poeira desse canal. Bom, eu fui no cinema assistir Lilo e Stitch. Eu devo ser a última pessoa do universo que foi no cinema assistir esse filme. Lançando vídeo super atrasado. Muito bem, Dearo. Mas eu postei no Stories que eu fui no cinema assistir e perguntei se vocês queriam vídeo. E vocês falaram que sim. Minha nossa, nossa, nossa! Tô eu aqui, atrasado, mas presente. Gente, esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá? Porque já deu tempo de vocês assistirem esse filme no cinema. Bom, galera, vamos analisar esse filme. Temos aqui mais um live action da Disney, né? A Disney vem errando muito nos live actions e agora temos mais um. Será que ele errou ou acertou? O Stitch é um dos personagens mais fortes da Disney. Tipo, depois do Mickey, é o Stitch. Tem Stitch pra todo lado. Stitch só não é mais legal que capivaras, mas depois de capivaras vem o Stitch. Aí é camiseta, é colante, é mochila, é tudo do Stitch. E a Disney, que não é boba, né, falou, opa, vamos lançar um filme novo do Stitch, já tem uma história, é só fazer live action, mais dinheiro. Mufunfa, din-din, grana. E a história da animação pro live action, ela é muito parecida. Tem alguns pontos diferentes, algumas escolhas diferentes, e algumas funcionaram e outras eu odiei. Vamos falar sobre isso. Vamos começar com as escolhas que foram péssimas. Primeiro, um dos personagens que eu mais gosto de Lilo e Stitch simplesmente virou o vilão do filme, o Jumba. Na animação, a gente tem o Gantu, aquele alienígena que parece uma baleia esquisita. Enfim, ele é o vilão do filme. No live action do Lilo e Stitch, simplesmente sumiram com o Gantu. Não tem Gantu nesse filme. Só que daí temos um problema. Ainda precisamos de um vilão pro filme, senão sem vilão o filme não funciona. O que eles fizeram? Pega o Jumba, que é o cientista lá que criou o Stitch, e transforma ele no vilão. Resolvemos o problema, né? Não! Cara, o Jumba, ele é um personagem muito legal. Depois de tudo isso, espera que eu ajude você, na moral! Ele é o cientista maluco que criou o Stitch e criou todas aquelas outras experiências. E tipo, sim, ele tem armas e ele atira e ele quer capturar o Stitch. E inclusive na animação ele também destrói a casa da Lilo. Se bem que na animação o Stitch jogou um Fusca azul dentro da casa e destruiu a casa também. Só que no final, na animação, no final do filme, o Jumba, ele tem uma redenção. Inclusive uma das melhores cenas de ação da animação, simplesmente apagaram. Que é a batalha de naves do Gantu fugindo com o Stitch e o Jumba, o Pickle e a Nami tentando ir atrás deles. Cara, essa cena na animação, batalha de nave, é mó legal. E nesse aqui... não tem Gantu, não tem batalha de nave. Mas enfim, o que eu tava falando é que na animação, o Jumba, ele tem uma redenção. No final, ele vira do bem. Tanto que ele vai atrás do Gantu pra recuperar o Stitch. Então, ele é legal. No fundo, o Jumba tem um coração bom. Só que no live action, o Jumba, ele faz o papel de Jumba e todas as cenas que o Gantu faz na animação, sendo vilão, é o Jumba que faz também. Então, o Jumba meio que faz dois papéis e vira o vilão. Tanto que é um personagem que eu gostava muito. E nesse filme eu fiquei com raiva dele, porque ele é o vilão. E no final não tem essa redenção dele. Ele não fica do bem, ele não vira parte da família da Lilo e do Stitch. Cara, o que é um enorme problema, porque esse filme bateu 1 bilhão em bilheteria, fez muito sucesso. E coisas que fazem muito sucesso, é legal fazer a parte 2, a parte 3, até porque a animação tem vários filmes que dá pra fazer o live action. Mas cara, o segundo filme do Stitch, o Jumba é muito presente, porque aparece as outras experiências. E se o Jumba vai ser o vilão, como que ele vai fazer parte da família? Cara, assim não funciona o segundo filme. Outra coisa que incomoda é os efeitos especiais. Tipo, o Stitch é perfeito. Ele interagindo com objetos, ele interagindo com pessoas. Cara, o Stitch dava pra ver que, tipo, no nariz dele, dentro do nariz dele, tava, tipo, meio úmido, sabe? Tipo, igual o cachorro. Dava pra ver isso. Só que parece que só o Stitch foi muito bem feito. Quando você olha o Jumba e o Pickle é tudo molhado e nojento, sei lá, ficou esquisito. Cara, eu não sei, causa uma certa estranheza, sabe? No finalzinho tem uma cena que a irmã da Lilo passa a mão na cabeça do Stitch, meio que entra dentro da cabeça. Só essa parte aí que não ficou boa não, tá? Essa aí não ficou não. Cara, não teve ninguém pra falar, gente, e se a gente cortar essa cena? Não vai fazer diferença nenhuma se a gente cortar a cena que a
irmã da Lilo tá passando a mão na cabeça do Stitch, mas deixaram. Por quê? Cara, outra coisa que me incomodou um pouquinho é que no começo do filme, antes do Stitch ter a relação com a Lilo, cara, os personagens estavam muito sem carisma. Tipo, você olhava pra eles e falava assim, ah, cara, personagem chato. Cara, eu não sei, foi um sentimento meu, assim, sabe? Tipo, a Lilo, ela é uma criança super fofinha, assim, mas sem o Stitch, eu acho que ela não tava funcionando tão bem sozinha. E, cara, quando o Stitch cai na ilha, aí esse filme vai de 0 a 100, assim, muda da água pro vinho. O filme tava ok e o Stitch faz esse filme ficar muito legal. Todas as cenas que envolvem o Stitch são muito boas. Cara, o Stitch é muito engraçado, então todas as cenas de bagunça, de confusão, dele aprontando todas, é muito engraçado e sim, eu ri muito. Eu ri horrores dentro do cinema assistindo esse filme, porque o Stitch é muito engraçado. Cara, só que antes do Stitch interagir com os humanos estavam muito chatos. Aí o Stitch apareceu. Aí essa coisa aqui começou a ficar mais legal. Nossa, Dearo, mas só vai falar coisa negativa. Calma, não acabou o vídeo ainda. Vou falar das coisas que eu gostei também. Bom, já falei que eu amei o Stitch. Ele tá muito engraçado em todas as cenas. E se você olhar o filme como um todo, cara, é um filme divertido. Você vai no cinema, vai assistir isso e vai dar muita risada. Mas não é porque é muito divertido que não tem os seus problemas também. Uma coisa muito legal desse filme é que tem muitas referências da animação. Tem muitas coisas que são basicamente idênticas. E essas coisas acabam esquentando o nosso coraçãozinho de fã. Inclusive a cena do cara que sempre derruba sorvete, pois é, colocaram nesse filme. Isso aí, cara, é nos pequenos detalhes que vai direto no coração e deixa a gente feliz. E por ser um live action, tem coisas da animação que não funcionaria tão bem no live action. E eles tiveram que mudar. Tipo, na animação, o Jumba e o Pickle, eles meio que colocam óculos e uma camiseta e se disfarçam de humanos. Cara, mas no live action isso ia ficar muito tosco. Então meio que eles arranjam uma desculpa que eles se transformam em humanos. Ok, e essa é uma solução que eu com certeza odiaria, mas eu não odiei. Por quê? Porque os atores do Jumba e do Pickle, quando eles viraram humanos, eles são os atores mais carismáticos desse filme. Sério, o carisma da irmã da Lilo tá aqui e o carisma dos dois estão lá em cima. Cara, eles são muito bons, eles são muito engraçados, divertidos, legais. Então nem me incomoda o fato deles não estarem no formato Alien, porque no formato humano eles funcionam muito bem e é muito engraçado também. Os melhores atores desse filme é esses dois caras. Outra personagem nova que aparece é uma velhinha, vizinha da Nami, que anda de quadriciclo e fala frases engraçadas e tipo, não tem na animação, mas eu gostei dela, ela funciona muito bem nesse filme. Outra diferença é que na animação o Cobra Bubbles meio que é o assistente social e meio que um cara assim, todo de terno, e será que ele é um agente secreto também? Não sei. Só que no live action meio que colocaram uma assistente social ali e o Cobra Bubbles é 100% o cara da CIA, então fizeram o contrário, né? O Gantu e o Jumba viraram um personagem só e o Cobra Bubbles da animação virou dois, virou assistente social e o cara da CIA. Por que fizeram isso? Mínima ideia. Outro ponto forte desse filme são as músicas. Cara, as músicas da animação de Lilo e Stitch são muito marcantes. E quando essas músicas entram no meio das cenas, cara, bate uma nostalgia gigantesca. Então, músicas é o top alto desse filme. E não colocaram todas as músicas da animação. Devia ter colocado, elas são muito boas. E o final desse filme, ele também muda. Ele muda muito. No live action, a Lilo mora com a velha do quadriciclo, que apareceu ali, e o namorado da Nami, que eu esqueci o nome também. Eu sou meio ruim de nomes, né? Mas enfim, a Lilo mora com a vizinha velha do quadriciclo e o namorado lá dela, enquanto a Nami vai fazer faculdade, tipo, em outro país, assim. Mó loucura, né? E funciona, cara. Funciona. É ok. Funcionaria muito se eu não soubesse do final original, que eu acho bem mais legal. No final original, tem uma pegada mais família. Bem mais família. Então, no final, a Lilo, ela mora com a Nami e mora com o Stitch. E o Jumba e o Pickle moram com eles também. Então, meio que no final do
filme, a gente tem uma família de várias pessoas novas ali. E mostra eles reconstruindo a casa, e várias ceninhas, dançando e fazendo várias bagunças. Então termina aquilo de um jeito bem família, bem gostosinho. Tipo, olha, fechou com chave de ouro. E tipo, se eu não soubesse do final, desse final, que eu acho super bonitinho e legal, eu não me importaria se o live action terminasse como ele terminou. Mas eu conheço esse final e acho ele bem melhor. E não fizeram ele. Então, né? Enfim, se fosse eu fazendo esse live action, eu trocaria essas coisas que eu falei que eu não gostei e manteria as coisas que eu falei que eu gostei. Mas não sei o que tô fazendo, né? Mas resumindo, apesar dos pontos não tão legais, ainda assim é um filme super divertido. Você vai entrar no cinema, se esse filme ainda tiver em cartaz, né? Eu demorei muito pra ir assistir. Você vai assistir esse filme e vai se divertir muito. E é pra isso que um filme foi feito. Pra você se divertir, pra você rir, pra você se entreter. Então, ele funciona muito bem, apesar desses probleminhas. E você, o que você achou de Lilo e Stitch? Comenta aqui que eu quero ler o seu comentário. E comenta alguma coisa pro Dearo não sumir mais nesse canal também.